Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bianca, nós estamos começando o primeiro episódio do Bate-Papo com a Volters. Eu sou diretora de produto aqui da Volters, estou junto aqui com o meu colega Léo. Colega bom. Hoje eu sou head comercial da Volters, pronto para trazer cada vez mais clientes para nossa empresa linda aqui. Pessoal, Hoje, o nosso convidado de hoje é Frederico Boschin, então um grande nome aí do direito na área da energia limpa. Então gostaria que tu te apresentasse, Fred, por favor. Obrigado. Pessoal, é um prazer estar aqui na Volters. A gente tem uma parceria já de longa data, então, para quem não me conhece, sou Frederico Boschin, eu sou advogado, sou professor aqui da PUC também, especificamente na matéria de geração distribuída. Estou nesse mercado de energia já há seus 20 anos e hoje especificamente atuando muito mais na área de energia solar, sustentabilidade, economia de baixo carbono. Vamos bater um papo hoje aqui sobre esses tópicos aqui da transição energética, digitalização e como é que o mundo caminha aí para essa transformação do padrão de consumo e geração de energia. Show de bola. Antes da gente começar o nosso papo, eu quero apresentar aqui a Volters, né? A Volters é uma startup que conecta pequenos produtores de energia limpa aos consumidores que querem economizar na conta de luz ou aos negócios que querem agregar valor através da sustentabilidade. Então a gente está fazendo um trabalho aí de democratizar o acesso à energia limpa. O trabalho do Fred, ele combina muito com o que a gente vem fazendo, ele é nosso parceiro muito forte. Então a gente vem aí, o objetivo desse podcast é justamente conectar esses stakeholders tão importantes, né, nesse ambiente e trazer mais conhecimento para o público e mais informação. É legal que você falou ali, Fred, de 20 anos de mercado, 20 anos de experiência. Eu acho que o pessoal vai querer ouvir. Conta um pouco mais da tua trajetória nesses 20 anos. Não precisa ser todos, Tá bom. Mas o que te marcou? Como é que tu chegou até aqui? E eu vou até linkar isso um pouco também com essa transformação do mercado. Tá? Eu comecei a trabalhar muito tempo atrás. Eu fui lá fazer um mestrado fora do Brasil, estudar carbono, economia de baixo carbono. Então eu fiz um mestrado em direito econômico. Fui para Portugal, estudei como se olhava para esse negócio do carbono como um objeto aqui, um crédito de carbono. Então, como é que a gente estava precificando essa poluição na época? Então, eu trabalhei muito com turbinas eólicas e comecei a aprender um pouco dessa geração centralizada, de grande porte, tudo muito concentrado e tudo muito focado, assim, numa geração de energia que era limpa, mas também ainda era muito centralizada. Então, depois eu migrei muito para atendimento de aterro sanitário, tudo como advogado, tá? Então eu trabalhei muito em aterros sanitários pelo Brasil inteiro, fazendo essa parte de carbono, coleta de gás, energia. E nessa época, claro, eu também, como a carreira evolui junto com o mercado. Então o mercado ele demandou novas tecnologias, então a gente sai de eólica e entra a tecnologia que hoje é dominante, que é a energia solar. A gente continuou no modelo de geração centralizada solar pelo Brasil e pelo mundo, só que ali a partir da metade da década, ali, a partir de 2015, 2016, eu já tinha percebido que o mundo migraria muito para uma descentralização. Então os projetos não eram tão grandes como eram antigamente, a gente começou a olhar modelos menores e essa é a grande característica da energia solar. Tudo é modular, tudo é mais aplicável à necessidade do cliente. E a minha carreira foi acompanhando um pouco isso. Então, eu também vim aqui para ser aluno da PUC, estudar engenharia. Hoje eu sou, inclusive, professor do mesmo curso que me formou, que é o MBA de Energias Renováveis. Então, eu sou professor aqui da cadeira de regulação setorial e geração distribuída. E eu consegui acompanhar um pouco essa evolução desse mercado da geração. Então, dos projetos de grande porte, muito focados para uma geração descentralizada, distribuída, digital, democrática, que é muito o que a geração distribuída, não digo impôs aqui, mas é uma questão da tecnologia solar, de uma certa forma, ela dominou o mercado. E é uma das razões pelas quais a gente está aqui, a gente vê esse modelo hoje de muitas pessoas querem gerar sua própria energia, vem na energia solar uma grande chance de reduzir seu custo, mas muitas vezes eu não tenho telhado, eu preciso de uma solução digital para o meu consumo. Então isso acabou se evoluindo, acabou se desenvolvendo nesse mercado
E hoje a gente tem a minha carreira já consolidada, esse mercado já consolidado, mais ou menos nesse molde. É bastante visível essa evolução da energia solar, a dominância da energia solar e dessa descentralização aqui que a gente fala. Eu gosto de falar muito dessa democratização assim, da energia. Eu acho que a gente tem que traduzir, né, Bia, para o pessoal que vai nos assistir ou nos ouvir, alguns termos. Então, geração distribuída tem que se explicar. O crédito de carbono talvez tenha que se explicar. Também, vamos lá. Então vamos voltar um pouquinho. Por que tu acredita, então, Fred, que geração distribuída é o nosso presente e o nosso futuro? Geração distribuída é um termo que se usa para, obviamente, quando tu gera não concentrado, mas de maneira mais distribuída, mas ele se confunde muito com o conceito de medição líquida ou net metering que a gente tem. Então, o que é isso? Eu tenho um painel instalado na minha casa e ao mesmo tempo que ele gera energia, ele se correlaciona com o meu consumo. Então, deduzido o meu consumo e verificada a minha geração, o que sobra desse balanço, e se sobrar eventualmente desse balanço, ele vira um crédito que vai para a rede e a rede me devolve esse crédito no momento que eu desejar. Então, se eu lá em casa gastei menos energia do que eu produzi, isso vira um crédito, valor, um crédito que a rede me devolve, que fica lá acreditado na minha conta de energia. Então, isso é um valor econômico que está colocado lá em quilowatt, que eu busco ele na medida em que eu vou consumindo, e, por exemplo, num dia nublado ou num dia que eu tenho lá um consumo maior, eu faço uso dessa conta corrente aqui, ou dessa poupança de créditos que a gente tem junto à concessionária. Alguns países usam um modelo diferente, alguns países te devolvem esse valor em dinheiro, então tu injetou essa energia na rede, ele te remunera por essa energia, e daí tu tem um modelo diferente do nosso, alguns países usam isso. O Brasil optou pela medição líquida de crédito, então não envolver valores financeiros, então tu faz um empréstimo gratuito da tua energia para a concessionária. Obviamente essa energia ela não fica armazenada, porque como eu digo assim, energia é um insumo mais perecível que existe. Então ele foi gerado, ele acaba no momento que ele foi gerado. Então ele tem que ser utilizado, senão ele se perde. Então é óbvio que a minha energia, quando ela vai para a rede, porque eu não consumi, ela é consumida pelo meu vizinho, pelo vizinho da frente, porque isso é diluído na rede. Então a concessionária, de uma certa forma, ela recebe essa energia e ela é imediatamente disponibilizada a um consumidor que, por exemplo, não tem energia solar. Tá? E eu fico ali com um crédito em haver, e esse crédito foi disponibilizado a um terceiro, e vai ter todo um balanço da concessionária, e eu recebo esse crédito no momento lá Uma pergunta que sempre nos fazem, né, Bia, tanto em materiais digitais, quanto no dia a dia que a gente está conversando com consumidores, enfim, legal, então tu acabou de me dizer que a concessionária então gosta que a gente injete energia neles e eles podem usar em outros lugares? Sim. Vamos lá, essa é uma pergunta difícil. Vamos lá. O mercado ele é formado de... O mercado de energia ele tem basicamente 4 mercados acoplados no mesmo. Existe o mercado da geração de energia, e aí eu remunero o gerador. Existe o mercado da transmissão de energia, e daí eu remunero o transmissor de energia, as grandes linhas. E existe o mercado da distribuição, que é onde eu remunero a concessionária local. E o mercado de comercialização de energia. Aqui é já mais dedicado aos grandes consumidores, mercado livre. Mas, grosso modo, eu tenho geração, transmissão e distribuição. Quando eu gero a minha própria energia, em tese, eu não entro no negócio da distribuidora, porque a distribuidora ela me fornece somente um serviço fio. Então, a energia gerada, ela é recolhida na tarifa de energia e esse montante de energia ele é repassado pela concessionária, pelo mesmo boleto, para o gerador. Então a gente tem 3 rubricas. E se tu pegar uma conta de energia, tu vai ver que existe lá o detalhamento lá dos 3 itens: geração, transmissão e distribuição. Tá? Aí existem as nomenclaturas específicas disso dentro da conta, mas sem entrar nesse pormenor. Quando eu gero a minha própria energia, em tese, quem deixa de ser remunerado é o gerador de energia e não a concessionária. A concessionária, inclusive, ela me cobra, no âmbito da geração distribuída, uma parcela chamada fio B. Então, quando eu injeto energia na rede e essa energia volta para mim, ela volta descontada numa parcela referente à remuneração do serviço da concessionária, tá? Chamado fio B. Então, eu injeto energia,
é a minha energia, eu pago o serviço rede para a concessionária e recebo, talvez hoje aqui 10% a menos, que seria talvez o custo da concessionária, ele vai se implementar gradualmente no Brasil até 30%. Então, teoricamente, eu injetaria 1 e tiraria 0,7. Tá? E esses 30% em tese, chamado FIUB, ele serviria para remunerar a concessionária. E daí, eu obviamente aqui, como eu estou gerando a minha própria energia, quem neste caso tem uma perda de receita, se assim pode dizer, é o gerador de energia. Ele vai ter que gerar menos energia porque eu gero a minha própria energia. Perfeito. Então isso é um balanço que é feito no setor elétrico. Sim, eu acho que é legal a gente trazer esse assunto do FIUB, que é muito importante e é uma questão que chega pra gente muito forte. E é uma discussão que existe dentro do mercado, né, do motivo do FIUB ter essa evolução de ele ir aumentando, né, até chegar ali nesse valor. Então eu queria entender como que tu entende esse movimento do FIUB, se ele é necessário, se poderia ser feito diferente. Como é que tu enxerga? Uma cara de que se comprometeu. Não. É porque... São perguntas boas. Assim, é necessário o pagamento, tá? Isso é fato. Ele acontece em todos os países do mundo. O Brasil foi talvez um dos poucos países do mundo que fez uma paridade de 1 para 1, onde eu injeto 1 e tiro 1, tá? Isso aconteceu ali em 2012. A gente teve essa regra até 2022. Por que foi feito dessa forma? Isso é um impulso que o governo entendeu ali como uma rota comercial de introdução da geração distribuída no mercado. Vamos trazer um benefício que seria tu injetar 1 e tirar 1. Em tese, a concessionária teria uma penetração muito baixa da geração distribuída e isso não faria muita diferença porque os volumes seriam pequenos, a energia solar era cara e não se imaginou que essa penetração seria tão grande. Tá? A partir de 2018, o Brasil teve Desculpa, eu vou até voltar um pouco. Em 2015, a gente teve uma revisão dessa regra. Tá? Aí surgiu o modelo de negócio Volters, que é a geração compartilhada, tá? Onde a gente pode reunir pessoas que não têm telhado ou que se disponibilizam a construir uma própria usina. O nome disso é geração compartilhada. Essas pessoas decidem, então, ter a sua própria usina ou alugar a sua própria usina ou aceitar, por exemplo, fazer parte de uma associação que te permita um desconto de conta de energia. Daí tu entra aqui, escaneia aqui, arrasta para cima, vai na Volters, aqui, e daí tu participa de um modelo compartilhado de energia. O que aconteceu? Esse modelo ele acabou ali levando pelo menos 2 anos até a gente ter um desenvolvimento mais amplo disso, e a partir de 2018, então, que se pode dizer que foi um grande boom no mercado disso. Por quê? É um fenômeno que existe no mundo inteiro que a gente chama de paridade de grid, aonde o preço do equipamento e o preço e o custo de tarifa de energia se tornam então idênticos ou muitas vezes mais vantajoso o equipamento. Então a partir daí se torna mais vantajoso eu gerar minha própria energia do que comprar da concessionária. A partir desse momento, a resposta do mercado é imediata, então o número de instalações no Brasil ele teve um crescimento exponencial a partir de 2018 até, 2022. Bastante acentuado isso, foi um fenômeno bastante grande no Brasil. Depois disso, foi identificado o fenômeno, iniciou então a grande discussão junto à agência reguladora por parte das concessionárias, dizendo, olha, o movimento é muito grande, muitas pessoas aderindo, eu preciso remunerar minha rede porque isso pode gerar uma distorção de tarifa. 2019 a ANEEL, e já estava previsto na resolução que em 31 de dezembro de 2019 haveria a discussão da nova ideia do que seria geração distribuída e de como seria feita essa cobrança do fio. Tá? Então isso estava dado, deveríamos cobrar o fio, não se sabia como fazer. O mercado, obviamente, não espera o órgão regulador se decidir, as concessionárias ficaram fazendo pressão e o mercado, de uma certa forma, se tornou explosivamente exponencial. Aí se iniciou uma discussão bastante grande na sociedade em volta do não taxar o sol, todo mundo tem o direito de gerar sua própria energia, foi um movimento bastante grande. Quase uma guerra civil aqui, se poderia dizer assim. O órgão regulador, então, se aprofundou sobre a questão em 2020 e 2021.
a respeito do que seria uma nova resolução normativa para definir quais seriam os níveis de compensação, esse percentual que a gente injeta e que a gente recebe de volta. Qual seria o nível ideal? Parênteses. Alguns países, por exemplo, devolvem 10%. Então, eu injeto eu recebo 10%. Tá? Alguns países devolvem 50%, alguns países devolvem 30%, alguns países não devolvem, alguns países proíbem a injeção de energia. Existem vários modelos. Tá? Existem países que te pagam em dinheiro pela energia, então a gente ainda estava decidindo qual seria o modelo que a gente aplicaria nessa questão da geração distribuída. Como a discussão não avançou na agência reguladora, na ANEEL, isso daí migrou para dentro do Congresso, e o Congresso então resolveu desenhar lá uma lei federal chamada Lei 14.300, que é o marco legal da geração distribuída, da micro e mini geração distribuída. Para quê? Para que a gente saísse de uma resolução normativa e subisse no grau de hierarquia legal para uma lei federal, que pudesse dar mais segurança para o mercado e que pudesse, de uma certa forma, apaziguar os ânimos no setor. Concessionárias interessadas em remunerar seus ativos de distribuição, porque afinal de contas elas prestam um serviço transformador, poste, fio, manutenção, rede. Ela está interessada nessa remuneração. Na fatura de energia ou na estrutura tarifária, ela é remunerada através de um item chamado fio B. A própria dinâmica da Lei 14.300 entendeu que o ideal era um escalonamento da aplicação, da cobrança desse fio, já que o mercado ele era tão pujante, e para não introduzir uma cobrança tão abrupta num mercado que já vinha acostumado a não ter essa, abre aspas, taxação, a opção legislativa que foi dada foi do incremento gradual das parcelas de fio B. 15% no primeiro ano, 30% no segundo ano, 45%, 60%, ele vai escalonando 15% por ano, até chegar em 90% e depois de 6 anos, 90%, e depois a gente tem o implemento total da parcela. Como a parcela fio B representa 30% de uma conta de energia em média nacional, a gente tem, então, 15% de 30%, 30% de 30% a partir dos anos aonde as usinas entrarem em operação. Hoje isso já está dado, a gente já está no segundo ciclo de cobrança, então hoje a gente já cobra 30% de 30%, que dá na matemática 9%. Então hoje eu já pago 9% mais ou menos da energia do crédito aqui, como se fosse uma espécie de uma taxa de depósito, digamos assim, ou um pedágio, ou alguma coisa nesse sentido. Tá? E que serve especificamente para remunerar os ativos da concessionária. Então ela retém esses quilowatts, tá? E ela vai obviamente disponibilizar esses quilowatts a mercado, comprando menos energia então no mercado. Então ela recebe essa energia como uma espécie de pagamento e ela destina isso ao mercado de atendimento dela. Tá? Não é nada muito simples de entender, mas Sim, sim. Eu acho que a gente tem esse movimento de mercado muito forte, tanto do ponto de vista da própria geração distribuída, quanto do ponto de vista ESG, do mercado em si, né? Então, o movimento da sustentabilidade, das ODS e tudo mais. Mas o entendimento das pessoas, pelo menos aqui no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, queria saber a tua opinião, inclusive, sobre isso. O povo gaúcho, ele não é early adopter. O que a gente chama de early adopter? Que são pessoas, é o público que está mais suscetível a se adaptar a inovações e novas situações. E o povo gaúcho, especificamente, é super desconfiado, né? Sim. Super desconfiado. Então, a gente tem esse desafio e eu queria saber a tua opinião sobre como é que a gente vai conseguir desenrolar esse mercado, como é que as coisas vão andar. A gente está trabalhando forte para isso, inclusive a própria Volters e esse próprio podcast é um serviço para que a gente facilite o entendimento das pessoas sobre isso. Mas eu queria saber do ponto de vista legal mesmo, como é que a gente vai fazer esse movimento, como é que as pessoas quando que as pessoas vão passar a confiar um pouco mais, como é que a gente vai desenvolver esse mercado? Vamos lá.
O Rio Grande do Sul, durante muito tempo, ele foi ali, talvez o terceiro, já chegamos, acho que até a ser o segundo colocado no nível brasileiro de geração distribuída. Não tanto no formato compartilhado, porque como tu diz assim, o gaúcho ele é bastante conservador e também, como tu disse, não é um early adopter assim, de praticamente nenhuma tecnologia. Então, apesar do Rio Grande do Sul ser um estado com o seu IDH bastante elevado, assim, na comparação nacional, existe sim muito essa ideia aqui de entender muito bem o negócio. A motivação ela sempre é muito econômica, tá? Então a adoção ou não da ideia da geração solar no Rio Grande do Sul, ela sempre foi muito bem fundamentada no aspecto econômico. Então o Rio Grande do Sul ele sempre avançou muito na geração própria de energia, não tanto no formato compartilhado, tá? Existem outros estados que têm bem mais geração compartilhada que nós. Não quero entrar numa associação, não quero ser sócio de ninguém que eu não conheço, ou associado de uma associação, então isso sempre gera uma certa... A gente responde, por exemplo, lá no escritório, centenas de questionamentos de clientes que nos perguntam qual a minha responsabilidade de entrar numa associação. Eu falo, é a mesma que tu entrar numa associação que, por exemplo, recolhe ração para cachorro, entendeu? Tu só tem que ver se os cachorros são bem tratados, que é o teu interesse, tá? E fazer a tua contribuição. O resto, isso tem uma certa gestão e, obviamente, tu tem que confiar em quem faz a gestão dessa associação. Se efetivamente está sendo comprada a ração para o cachorro, se a ração é de boa qualidade, se o bicho está dormindo quente ou não. Numa analogia meio tosca, é tu saber se a associação de fato de energia ela é uma boa associação, tem boas práticas e se de fato ela tem as suas usinas que geram energia limpa, por óbvio, e se ela consegue manter uma transparência dos dados, se o valor que eu realmente contribuo lá através da minha contribuição associativa, ele reverte para uma redução do valor da minha conta. Só isso. Então, em tese, só tem a ganhar. Eu não vejo muitos prejuízos em tu participar de uma associação que te dê 20% de desconto da conta de energia, eu nem botei minha carteira na mesa, sem que eu tenha que botar a carteira aqui e fazer no investimento. Então, por que esse modelo ele cresce tanto no Brasil? Tá? Porque hoje é a forma mais prática e mais rápida, e para mim parece também a mais lógica de tu ter uma redução do custo de energia, sem reduzir o teu consumo de energia. Sem que eu precise estar lá com a tua mãe lá atrás desligando o disjuntor, a mão que apaga é a mão que paga, essas coisas. Então, de uma certa forma, quando a gente olha assim, para esse contexto, daí tu me pergunta assim, da agenda ESG, como é que isso gira dentro do Brasil, eu costumo dizer uma coisa, o Brasil já fez a sua transição energética, tanto é que o Brasil é o país que tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. 84% da energia no Brasil é limpa. O Brasil tem problemas muito sérios com relação ao desmatamento e outras agendas, tá, dentro da agenda ESG. Igualdade de gênero, uma certa melhoria das relações humanas no país, que eu acho que é talvez o ponto do ES ali que funcione, talvez seja aqui que a gente deva atacar mais, mas também que eu vejo muito disso e desse novo contexto de agenda ESG, e geração distribuída é um ponto bem forte disso, é que essa democratização da energia, do modelo de geração distribuída, ele traz para dentro desse novo mundo essa descentralização, essa digitalização, essa democratização, tu dá voz também para quem está lá, às vezes embaixo, na ponta da pirâmide, que não está lá em cima nos grandes geradores, nos grandes grupos econômicos, no grande banco, no cara que está lá em Nova York ou no cara que está na Faria Lima, mas também as pessoas que estão um pouco mais na base da pirâmide gerando sua própria energia, empoderamento feminino. Eu tenho uma centena de meninas que trabalham como engenheiras eletricistas e trabalham como comunicadoras do mundo da elétrica, da engenharia, que é um mundo essencialmente masculino, mas que também hoje permite que tu consiga ter um pouco mais de abertura para esse povo novo que entra dentro desse mercado todo de energia. Então essa democratização, digitalização não é talvez só olhar muito para a energia, mas também é dar voz para quem é o pequenininho numa cadeia de um negócio que sempre foi fundamentalmente desenvolvido
nos monopólios, nos oligopólios. Tá? Então, esse talvez seja o grande ganho social que a gente tenha. Pulverização de empregos, de ideias e de oportunidades. Né? Com certeza, com certeza. Isso tá muito alinhado com o que a Volters traz, né? É importante trazer. Que a gente busca, diferente dos nossos concorrentes, a gente busca o pequeno produtor. Sim. A gente busca tu, que tá aí na tua casa, que tem umas plaquinhas em cima do telhado, que tá gerando tua própria energia e que talvez tá sobrando um pouquinho ali, vem e traz pra gente, a gente repassa. É uma renda legal pra ti. Tá ajudando o planeta, tá distribuindo energia para quem não tem como gerar sua própria energia limpa. Então a gente acredita muito forte no social também. Claro. E incluir cada vez mais pessoas e que mais pessoas tenham a oportunidade não só de fazer a diferença nesse movimento, como, né, ter uma renda extra, ter uma renda, né, claro. Para movimentar cada vez mais a cadeia econômica do Brasil. Eu acho que, antes, né, do Léo continuar, eu acho que eu queria fazer uma última pergunta, que é sobre o futuro. A gente vê as inovações, elas estão voando, né? Então, todo dia tem uma nova, a gente vê novos modelos de usinas, de painéis, então a gente tem a diminuição no custo das usinas cada vez mais. E a gente tem movimentos muito fortes como da mobilidade elétrica, baterias também. Então eu queria saber como que tu vê, né? Tu tá dentro do mercado, vivendo o mercado, então tu deve certamente ter a tua visão de futuro, de como é que vai ser daqui pra frente, daqui a uns anos. Eu vou te dizer que a minha pergunta ia ser exatamente a mesma pergunta. Então estamos alinhados. Porque você trouxe, Fred, até aqui, né? Você veio vindo já 15, 16, 19, 24 e pra frente. Onde é que a gente vai parar? O pessoal quer saber onde a gente vai parar. Gente, claro, fazer um exercício de futurologia aqui. Quando a gente fala essa transição energética, não é só transição de fontes, tá? É muito a transição da ideia de como a gente consome, como a gente gera energia. Então não é só mudar fontes de energia, como muita gente fala. A gente também vai mudar um padrão de comportamento com relação a isso. E, assim, semana passada eu estava lá em São Paulo e me perguntaram assim, Fred, me dá números aí de mercado. Praticamente tudo que se instalou de energia nova no Brasil no último ano, no 23, foi energia solar. Então, acho que a gente está falando quase 70%. Tá? Então, se a capacidade instalada brasileira aumentou 70%, desse aumento foi de energia solar e da geração de energia, se não me engano, 59%, alguma coisa assim, foi de energia solar. O Brasil, ele tem aqui a gente não descola, a gente está numa tendência mundial de instalação solar. Então, o mundo inteiro hoje olha para a tecnologia solar, por várias razões. É mais barato, é mais fácil de instalar, é modular, ela tem muitas aplicações, ela tem uma utilidade muito grande. O foco tem sido muito nisso. O mundo hoje já não se preocupa mais tanto com relação a quanto a gente gera de energia solar, como a gente gera energia solar, mas a gente já está evoluindo para uma segunda etapa, que é o que fazer com todo esse excesso de energia solar que está sendo gerado. Então, assim, a Europa vive preços negativos de energia em vários países, principalmente a Alemanha. Então, a gente caminha para a irmã siamesa aqui, quase da energia solar, que é a bateria. Então, essa acumulação de energia traz uma dinâmica nova de mercado muito mais acelerada. A incorporação da energia solar nas atividades diárias se torna muito mais intensa, porque eu consigo modular ela e eu consigo ter um pouco dessa liberdade. Tá? A energia solar não resolve os problemas, ela não vive sozinha no mundo das energias, a gente tem outras funções em energias, hidráulica, e a gente vai falar até de propriedades energéticas de cada uma das fontes. Algumas fornecem potência, outras fornecem energia, sem entrar também nesse mérito. Mas o que acontece é que o futuro ele caminha muito para a conjugação dessas 3, 4 coisas, que é energia solar, bateria, me parece que vem um pouco antes, porque a gente está ainda desenvolvendo isso, as aplicações de baterias, veículos elétricos. Então a gente primeiro fala em baterias e depois baterias sobre rodas nessa mobilidade.
Ontem eu li um documento falando que o mundo também não se preocupa mais tanto com a mobilidade elétrica em si, muito mais com a infraestrutura de recarregamento da mobilidade elétrica, que é talvez o grande problema mundial e não só brasileiro, porque o carro elétrico ele tem um tempo de carregamento, ele tem um custo de carregamento, ele tem um modelo de vivência que não é só ir lá e abastecer e sair andando. Então, a gente evolui muito rápido nisso. Então, a energia solar dominou o mercado, as baterias têm custos que caem absurdamente, as curvas de queda de preço de energia de baterias é muito parecido com a última década solar. Então, as quedas são, sei lá, quase 100% nos últimos 10 anos. Talvez as baterias tenham queda de custo de 100% de 22 até 32, então a aceleração da aplicação gera o desenvolvimento. Os veículos elétricos, eles também têm uma aplicação bastante densa, e daí é que a gente vai abrir para duas tecnologias que não são competidoras, mas elas têm aplicações bastante sobrepostas, que é hidrogênio e energia elétrica. O hidrogênio por si só ele pode ser usado para várias coisas, mas ele também pode ser usado como um combustível. Então o que eu teria? Um carro elétrico ou um carro hidrogênio? Eu usaria a molécula do hidrogênio para colocar dentro de um motor e fazer uma combustão e poder fazer ele rodar, ou eu usaria a energia elétrica para movimentar uma bateria que movimentaria o carro. Então eles falam que é a grande disputa Japão e China. Os japoneses apostam muito em célula de hidrogênio, os chineses apostam em eletrificação. Cada um tentando vender a sua tecnologia. O hidrogênio tem uma centena de milhares de outras aplicações, desde a indústria metalúrgica até a mobilidade, fertilizantes, carregamento de energia, deslocamento de energia através de amônia, enfim. Então, quando essas 4 tecnologias estiverem e já estão no caminho da consolidação, aí sim a gente vai poder falar, talvez, não digo de uma aposentadoria, mas de uma obsolescência do combustível fóssil, que vai ter as suas aplicações de petroquímico, talvez aviação, alguma coisa a gente ainda continua usando de combustível fóssil. Claro que dentro de um ritmo que a natureza consiga absorver isso dentro de um ciclo de carbono, entre o que a gente tem de concentração. Então, o nosso erro não é queimar as coisas, o nosso erro é queimar coisas em excesso, que se acumulam na atmosfera, porque afinal de contas a fotossíntese das plantas também é feita de CO2. Então eu também preciso ter um nível ótimo de CO2 na atmosfera que permite que as plantas também tenham um ciclo, e a gente consiga ter um efeito estufa mínimo aqui. Tá? Então, se me perguntar qual é que é o futuro voltando, resumindo a resposta gigantesca, a gente introduziu a tecnologia solar, a gente vem introduzindo a tecnologia de baterias, a gente vem introduzindo a tecnologia dos carros, e o mundo hoje fala incansavelmente sobre hidrogênio. Como é que vão ser as aplicações? Então, é para aí que o mundo está caminhando. É inevitável que a gente vai ter uma dominância dessa tecnologia no mundo. É absolutamente inevitável. A Europa já se usa painel solar para fazer cerca, porque as aplicações são tão grandes. Então, assim, tem gente que usa um conceito de singularidade solar, tá? Que a singularidade solar seria basicamente o conceito de que a energia seria tão abundante que ela é de graça, que é a mesma coisa da energia. Até fica meio cacofonia. A energia solar, ela vem de graça para nós. Tá? A gente que precisa aqui desenvolver o painel solar ou alguma coisa para captar ela. Mas, de uma certa forma, quando a gente atingir esse nível dessa singularidade que eu estava dizendo, que é o que acontece, por exemplo, na Alemanha, quando a energia é de graça, é zero, é pago para consumir energia, inclusive. Claro que isso não é o mundo ideal, porque a gente precisa remunerar ainda alguns itens da rede, transmissão, a geração de energia que tem que estar lá quando a gente precisa, por exemplo, no evento da noite, quando não tem sol, eu, por exemplo, preciso ter ou uma bateria ou alguma coisa para gerar. Mas, dito isso, é fato que a gente tem uma evolução dessa digitalização tecnológica, dessa progressão bastante ampla das baterias, a substituição dos grupos geradores, dos grandes transportes via diesel, talvez os navios funcionem a hidrogênio, a gás natural, alguma coisa que seja limpo aqui ou menos poluidor. Né? Legal. Sim, eu gostei
Gostei que a gente conduziu o papo de uma maneira bonita, né? Tu terminou toda a tua fala, Fred, falando em abundância, em democracia, em liberdade. São caminhos que, ao meu ver, são ótimos para a humanidade que a gente tende a viver mais para frente, né? Para mim foi uma aula, para mim foi... Eu vi que você no comando da sua energia, assim, essa democratização, né? Acho que a gente aprendeu nessa quase uma hora, talvez, que a gente estava batendo papo, 30 minutos. Muita coisa. Para mim foi... Não é um MBA, porque dá para ter mais, dá para fazer o MBA no outro prédio aqui, tem o MBA aqui de Energias Renováveis da PUC, é um belo do curso, dá para aprender bastante. Assim. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Show de bola. Uma última pergunta, Meu Deus. E essa vem. O mercado vai saturar? Assim, na medida que as pessoas consomem energia, tem muita dificuldade de saturação no mercado, porque energia... Primeiro, tu não acumula energia, então ele é um bem perecível, então tu tem que estar sempre gerando energia, porque as pessoas estão sempre consumindo. Então, eu não acho que o mercado satura, eu acho que o mercado muda. Tá? Ele muda para um novo conceito de transição energética, como eu falei, também não é só a fonte, mas também é a forma como tu consome. Então, se tu olhar pelo lado da pergunta da saturação, eu vou te dizer assim, não, porque existe a gente até tem um conceito na economia que é a demanda elástica, né? Que é assim, a economia cresce, o consumo de energia cresce. Então, assim, todos os países do mundo são dependentes de energia. Tem um dado, isso tem escrito em vários livros. Todas as guerras do mundo começaram por recursos, e a maioria deles por recursos energéticos. Então, assim, as pessoas brigam por energia. Então, e brigam feio até. Eu falei do lado bonito, ele já foi para o outro lado. Fontes de geração de energia, em tese, são ativos globalmente muito valorizados. E daí o mundo, quando ele muda do petróleo, do fonte fóssil, e essa tecnologia se torna obsoleta, os países vão começar a brigar por outras coisas. Talvez pelo recurso mineral, que te permita a transição energética, cobre, cobalto, lítio, sódio, e talvez a água. Então o mundo, assim, a gente caminha muito para a dominância desses recursos energéticos indiretos que fazem parte de uma cadeia. Então todo mundo hoje luta pelo desenvolvimento de novas tecnologias e de novas formas, justamente para poder ter a sua independência também, né? Mas para poder também atender essa necessidade que as pessoas têm dentro de casa. Eu tenho data center, eu tenho inteligência artificial, eu tenho que rodar eu tenho que rodar tipo, internet, minhas informações, meus bitcoins, mas principalmente inteligência artificial, os data centers, tudo hoje vai para a nuvem. Quem é que faz isso? Para onde que vai? Para onde que vai? Com que energia que vai? Como é que eu processo essas informações? Eles dizem que cada vez que eu gero uma imagem no meu chat GPT ou no meu Copilot lá, aquilo ali rodou num servidor não sei aonde. E aquilo lá está ligado numa demanda de energia que eu não sei de onde vem. Então esse talvez seja o novo drive do mundo no consumo de energia. Talvez não mais tanto para os consumos que a gente tem hoje, mais tradicionais, mas a gente caminha muito mais. Então essa digitalização ela também tem o outro lado da moeda, que a gente vai demandar mais energia, né? Sim. Tudo vai para a nuvem, tudo vira digital, tudo é energia de uma certa forma, eu acho. A gente bateu um papo na semana retrasada, eu acho, sobre isso, que a necessidade de energia vai chegar a triplicar, se não me engano, só por causa da 15 anos. Aí. E, enfim, e é muito do que tu está dizendo, cara, a gente vai precisar de novas fontes, vai necessitar criar coisas novas, e a gente está aqui falando disso, criando isso. E a gente estava falando de energia e o quanto vai ser consumido daqui para frente, então a tendência é que 2, 3, 4 vezes mais volume de energia seja necessário para a gente ter tudo isso que o Fred trouxe e criar isso e trazer isso para o mundo, né? Para colocar isso para rodar é muito importante. E aí que vem a visão. Tu acredita que não tem outro caminho, esse é o caminho necessário? O mundo caminha para isso, a gente caminha para essa digitalização total das coisas. Então hoje a gente olha muito, tudo vai para a nuvem, tudo uma boa parte disso é inteligência artificial. O mundo hoje já diz que a gente não privilegia mais a experiência das pessoas, e sim a capacidade que as pessoas têm de lidar com a inteligência artificial, porque lá na inteligência artificial está a experiência.
Eu não preciso mais ter tanto, o que é controverso, mas o mundo hoje já caminha para olhar essas atividades humanas mais robotizadas e mais metódicas e mais óbvias, mandar isso um computador fazer. Esse computador ele demanda energia para trabalhar. Então, toda vez que a gente dá uma ordem para uma máquina, ela tira energia de algum lugar e ela vai buscar essa informação em algum outro lugar. Toda vez que a gente tem lá o carro autônomo, o carro elétrico, o ônibus elétrico e todo esse tipo de conforto que a gente quer para a vida moderna, isso demanda energia. Essa energia vem de algum lugar, essa energia vai ter que ser gerada, ela vai ter que ter uma qualidade, uma condição. Então, me parece muito que, claro, as pressões hoje já são muito fortes para a gente ter essa mudança do parâmetro. É só ver como é que a Europa se comporta com relação à energia. Mas também com relação a como a gente olha para essa questão das emissões de carbono. E daí a gente volta lá naquela pergunta que me fez, o que eram os créditos de carbono e tal. Numa última... Não adianta muita coisa assim, a gente, em algum determinado local, fazer uma mudança de padrão de consumo, porque a atmosfera, de uma certa forma, ela é um condomínio, né? Então, se eu jogo uma poluição aqui, ela cai no meu espaço de respiração. Então, se alguns países poluem mais do que outros, a gente precisa fazer um esforço global para que isso mude, né? Então, talvez China e Índia sejam as fronteiras de controle de emissões, assim. Mas muitos países, obviamente, vivem de explorar petróleo. Canadá, Austrália, Noruega, gente que em tese tem uma ficha limpa, mas nem tanto assim. Então, esse comércio internacional de carbono, ele serviria muito mais para que a gente pudesse pegar e identificar quais são as atividades que realmente poluem, substituir tecnologicamente elas por outras atividades que geram um impacto de carbono menor. E quando eu tenho essa troca de tecnologias aqui, de uma atividade por outra, a gente faz um crédito aqui. A gente chama isso de adicionalidade. Então eu troco uma atividade por uma atividade que gera menos impacto ambiental. Tá? Isso poderia servir, por exemplo, um exemplo bem clássico eu tenho uma indústria e ela emite X lá na minha chaminé e eu faço a aplicação de um filtro lá naquela chaminé. Esse filtro tem um custo. Tá? Em tese, quando eu medir antes e depois, eu vou ter uma quantidade de uma diferença a menos de emissões que eu vou conseguir quantificar. Quando eu consigo quantificar essas emissões num parâmetro de antes e depois, isso para mim vira crédito. Esse crédito eu disponibilizo ele no mercado, pego isso a dinheiro e uso para pagar o filtro. Tá? Isso seria um chamado mecanismo do desenvolvimento limpo. Tá? Onde a gente poderia usar de uma certa forma um incentivo econômico e dar um sinal econômico para a redução das emissões para que isso gerasse um valor que pudesse ser convertido em dinheiro que pudesse pagar a tecnologia. São casos específicos que isso pode ser aplicado, tá? Não são para todos. Por exemplo, geração de energia limpa. Depende de onde a energia limpa é gerada. No Brasil, a gente tem uma matriz limpa, então eu gerar mais energia limpa não quer dizer que eu vou gerar muito crédito de carbono. Eu tenho que vencer 15% de barreira de energia suja. Então, se eu gero mais energia limpa no Brasil, talvez não gere tanto crédito quanto, por exemplo, se eu tiver a mesma usina gerando na Alemanha, ou na Itália, ou na China, onde, por exemplo, a matriz do cara é 70% suja. Então, qualquer pequeno esforço de energia limpa num contexto chinês gera uma reversão bem maior das emissões do que, por exemplo, o caso brasileiro. Tá? Então, por isso que eu digo, o Brasil, o problema das emissões brasileiras é o uso da terra. Desmatamento, aumento da área de pastoreio, agricultura direta, emissões, agricultura, manejo de dejetos, e por aí vai. Transporte. O Brasil ainda faz muito transporte via caminhão, diesel. Então, o Brasil é muito mais bem sucedido na transformação das emissões dele dentro do escopo do biocombustível, por exemplo, do que alguns países do mundo. Etanol é um caso de sucesso no mundo, que é o único combustível realmente com balanço negativo de carbono, biocombustível também é. Então, o Brasil trocando seu diesel pelo biodiesel, aqui a gente tem uma rota adequada de endereçamento das emissões. Energia, por uma graça divina,
o Brasil gera muita hidráulica. Então a gente tem um benefício em cima disso. Tá? Então, quando a gente fala em crédito de carbono, mercado de carbono, talvez o Brasil tenha muito a ganhar em volta da preservação da sua mata, porque esse carbono que está lá na forma de madeira, ele tem que ficar lá e assim, a gente chama desse carbono estocado. Tá? Então essa é uma forma que a gente também tem pro mundo de fazer ou de esperar uma retribuição monetária do mundo pela manutenção desse carbono. Tá? Já que todo mundo cava um buraco e bota o petróleo na atmosfera, nós, em tese, fazemos o quê? Cada vez que uma árvore cresce, ela faz fotossíntese e ela retém carbono. Tá? Então ela tem luz, oxigênio e CO2. Quando ela faz essa conversão dentro da fotossíntese dela, ela transforma isso em madeira e libera oxigênio. Tá? Então o Brasil foca muito nisso, tá? Mas, de novo aqui, quando a gente olha para esse mercado global de carbono, o Brasil tem um grande potencial aqui para explorar em volta disso, porque o Brasil é de fato uma potência verde, tem das maiores florestas ainda do mundo, tem uma matriz energética relativamente limpa com comparação a qualquer país do mundo, das mais limpas, tem um grande potencial de preservação ainda, e o Brasil tem um fenômeno que talvez seja o único no mundo, que é uma baixa densidade energética para uma população muito grande. Então tu me pergunta se o mercado vai... Eu acho que não, o Brasil tem muita baixa densidade energética. Então o brasileiro, comparativamente aos outros países do mundo, a gente consome muito pouca energia per capita. Porque a gente tem pouco ar-condicionado, a gente tem pouco micro-ondas, a gente tem pouca televisão, a gente tem pouco conforto. A gente tem pouco conforto ainda porque a gente ainda cresce como nação na questão do desenvolvimento como país. Então aqui a gente precisa colocar ainda esse aumento dessa densidade. Então o Brasil tem um caminho ainda e esse atendimento vai ser feito pela energia solar, voltando ainda na outra pergunta lá. Gente, era isso. Show de bola. Muito obrigada, Fred, eu que pela agradeço presença. Aqui a participação. Esperamos para outros papos, porque Óbvio. tem muita coisa para conversar ainda, Sim. né? Então, esse foi o primeiro episódio do nosso bate-papo com a Volters. Muito obrigada, Fred. Muito obrigada, Léo. Não deixa de comentar, compartilhar, deixar ideias. Esse é o primeiro de muitos que a gente tem pela frente. Tá bom. Exatamente. Tchau, Obrigada, pessoal. gente. Tchau, tchau.